A história de James e Caterina, o amor que feriu, prendeu e ensinou. James nunca acreditou em contos de fadas. Amava a vida simples, amava a paz. Mas quando conheceu Caterina, tudo mudou. Ela apareceu como um farol brilhando no meio do mar. O tipo de pessoa que chega com intensidade, fala alto, sente forte e ama como se fosse a última chance. No começo, ela era a luz. James se sentiu visto pela primeira vez na vida. Ela fazia perguntas sobre tudo e seus gostos, seus traumas, sua família, seus planos. Era como se o conhecesse por dentro. Ele se sentia importante, necessário, amado. E ela dizia: "Eu nunca tive alguém como você." James acreditou. E não estava errado. Mas alguns amores chegam com rachaduras invisíveis. O início do controle. No começo eram mensagens carinhosas. Depois, mensagens demais. Ele acordava e o celular já estava vibrando. "Bom dia, amor. Onde está? Com quem? Vai demorar?" Era cuidado demais. Era preocupação demais. Mas ele confundiu excesso com amor. Os ciúmes começaram pequenos. Uma colega de trabalho. Uma antiga amiga. Uma curtida em rede social. E toda a conversa começava igual. "Por que você não me contou isso? Por que não avisou? Com quem você estava?" James falava: "É só um amigo. É só trabalho. É só uma conversa." Mas para ela nunca era só. E quando ele tentava explicar, ela chorava. Dizia que tinha medo. Que o passado tinha sido cruel. E James pensava: "Eu posso cuidar dela. Eu posso ajudar." Ele tentou. Mas quando se ama alguém quebrado, você corre o risco de se cortar nos cacos. O amor virou uma batalha silenciosa. Vieram as primeiras discussões sérias. Não por traição. Não por abandono. Mas por imaginação, insegurança e dor. Caterina tinha palavras afiadas, dessas que ferem sem tocar. Ela dizia: "Eu só estou assim porque te amo. Eu só peço isso porque tenho medo." E James acreditava. Mas aos poucos ele foi deixando de ser ele mesmo. Parou de sair com amigos. Parou de comentar certas coisas. Parou de dizer o que pensava. E sem perceber, passou a andar pisando em vidros. A invasão. Até que um dia o pior aconteceu. James descobriu que Caterina tinha acessado seu computador, suas redes, suas conversas. Que seguia seus passos. Que rastreava sua rotina. Foi como ser despido de toda a privacidade. Para ele, aquilo não era amor. Era prisão. O coração de James se partiu. Ele não sabia se fugia ou se ficava. Não sabia se perdoava ou se chorava. Não sabia mais quem ele era. Mas continuou. Porque Caterina sempre tinha justificativas. Sempre chorava. Sempre pedia perdão. E ele sempre voltava. Não porque era fraco. Mas porque ainda acreditava que ela podia ser salva. O fim inevitável. Até que um dia ele parou e percebeu. Ele não estava apenas traindo ela. Estava traindo a si mesmo. James olhou para Caterina e viu a mulher que amava, e a mulher que o destruía. Então disse basta. Não foi coragem. Foi sobrevivência. Caterina se sentiu traída. Gritou. Chorou. Implorou. Mas já era tarde. James desabou por dentro, mas não voltou atrás. Porque amor que sufoca não é amor. É cativeiro emocional.
Os dois se afastaram. E então começou o silêncio. E nesse silêncio, veio a saudade. A lembrança dos bons momentos. Do cuidado. Da voz dela chamando o seu nome. Dos sonhos que tiveram. Mas também vieram as memórias ruins. As ameaças, as cobranças, as discussões, o medo. Hoje Caterina mudou. Fez tratamento. Melhorou. Mas o destino já tinha fechado aquela porta. O que ficou foi a certeza. Se tivesse sido diferente, teria sido lindo. James não culpa Caterina. Ele sabe que ela também era feita de feridas. Que ela era forte e frágil ao mesmo tempo. E ele também cresceu. E assim a primeira história deles terminou. Mas nem todo final feliz é junto. Às vezes a felicidade é aprender a amar diferente. A versão de Caterina. Eu nunca aprendi a ser amada. Só aprendi a sobreviver. Caterina nunca quis machucar James. Mas ela vinha de uma história cheia de abandonos. Perdeu pessoas. Foi rejeitada pela família. Nunca soube o que era segurança. Quando James apareceu, ela tentou segurá-lo com as duas mãos. Tentou cuidar. Proteger. Amar. Mas amar com medo é amar errado. Ela dizia: fica perto de mim. Me conta tudo. Não me deixa sozinha. Mas por dentro o que ela queria dizer era: por favor, não me abandone como os outros. Ela achava que vigiar era cuidar. Que controlar era proteger. Que ciúmes era prova de amor. E quando James foi embora, ela se quebrou de novo. Só depois entendeu. Ele não a deixou porque não a amava. Ele a deixou porque ela não sabia amar. Hoje Caterina mudou. Fez terapia. Cresceu. Aprendeu. Mas perdeu o homem que mais amou. E se pudesse voltar no tempo, ela faria diferente. Eu teria amado com liberdade, não com medo. Mas agora é tarde. E o que sobrou não foi ódio. Foi a verdade. Alguns amores não duram para sempre. Mas duram o suficiente para ensinar. Moral da história: amor não é vigiar. Amor não é acorrentar. Amor não é chantagem emocional. Amor de verdade dá espaço, não prende. Dá confiança, não medo. Fortalece, não destrói. Quando o amor vira controle, alguém perde a liberdade. Quando o amor vira sofrimento, alguém perde a si mesmo. E às vezes, o maior ato de amor é ir embora. Porque tem relacionamentos que não terminam por falta de amor. Terminam por falta de paz. Final. James e Caterina seguiram caminhos diferentes. E talvez isso tenha sido o final mais honesto da história. Eles se amaram. Se machucaram. Se perderam. E depois se encontraram, sozinhos. Mas aprenderam juntos algo que poucas pessoas entendem. O amor verdadeiro não é sobre ficar. É sobre transformar. E quem sabe um dia, em algum outro tempo, outra versão deles exista. Mas essa história já teve o fim que precisava. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o like. E comenta aí, já viveu algo parecido?